Oi, gente, hoje eu vou falar sobre a construção do alfabeto cirílico e seus impactos na formação da Rússia medieval. Bom, o alfabeto cirílico ele foi elaborado ali no século IX por discípulos dos monges cristãos ortodoxos Cirilo e Metódio, que desenvolveram o alfabeto glagolítico, de onde o alfabeto cirílico se originou. Esses irmãos, eles foram enviados ali pelo Império Bizantino, a região da Grande Morávia, a pedido do príncipe morário Rastislav, com o objetivo de evangelizar ali os povos eslavos, cristianizá-los. É este alfabeto que influenciará o alfabeto cirílico russo moderno. A Grande Morávia, no século IX, ela ficava mais ou menos onde hoje estão República Tcheca, Eslováquia, partes ali da Áustria, da Hungria, sul da Polônia, em fronteira ali também com os germânicos. Era um estado eslavo independente, mas espremido ali entre dois gigantes. A oeste, o mundo latino-germânico ligado a Roma, e a sudeste, o mundo bizantino-grego, centralizado ali em Constantinopla. O sudeste ele exercia influência política, cultural, religiosa na região da Grande Morávia. Esse estado eslavo, ele era um campo de disputa cultural. No estado eslavo, o príncipe morávio Rastislav pediu missionários ao Império Bizantino, porque os missionários latinos exigiam latim, o que fortalecia o poder germânico. O Rastislav, ele queria autonomia cultural e política, então ele queria missionários que falassem a própria língua deles. Então Bizâncio, o Império Bizantino, respondeu enviando os monges Cirilo e Metódio por convite. Cirilo e Metódio, eles então eram irmãos. Ali do século IX, eles eram da cidade de Tessalônica, onde hoje fica na Grécia, uma cidade na época grega bizantina, com forte presença eslava, e bilíngue no cotidiano. Portanto, esses irmãos cresceram ouvindo eslavo. O Cirilo, que era o irmão mais novo, ele nasceu com o nome de Constantino. O nome Cirilo ele veio com a vida monástica e estudou em Constantinopla. Era um filósofo, linguista, teólogo, falava grego, eslavo, hebraico, árabe, e ele foi o principal ali criador do glagolítico. Já Metódio, o irmão mais velho, ele nasceu com o nome de Miguel. Ele foi administrador imperial, ele governou uma região eslava, o que o fez conhecer mais os eslavos. Tornou-se monge, ele era tradutor, organizador e ajudou o irmão a estruturar a missão ali de Rastislav. Negociou com autoridades, traduziu textos jurídicos e litúrgicos. Foi muito importante. Então, o que era essa missão na Grande Morávia? Por volta ali de 863,
Rastislav pedirá então a Bizâncio missionários que pregassem em eslavo para fortalecer a autonomia da região. Os irmãos então eles vão criar uma escrita, traduzir os evangelhos e celebrar a liturgia em eslavônico, o que é revolucionário para a época, né? O ocorrido, no entanto, gerará muito conflito com o clero latino, né? Os missionários germânicos os acusaram de heresia, dizendo que só haviam 3 línguas sagradas, o hebraico, o grego e o latim. E os irmãos eles vão responder que não, que Deus fala todas as línguas. Eles vão fazer isso até num contexto em que eles vão a Roma defender sua causa ao Papa, né? E o Papa, Adriano II, ele aprovará o uso do eslavônico, mas após a morte dos irmãos, seus discípulos serão perseguidos, expulsos da Grande Morávia, muitos vão fugir para a Bulgária. Depois eu vou comentar por que isso se deu. Mas esse contexto histórico ele é muito importante, especialmente os monges irem para a Grande Morávia e não obrigarem os eslavos a aprenderem o evangelho na língua deles, mas eles criarem uma escrita, eles se adaptarem àquele povo, né? Então, nesse contexto, prova que a fé ela não precisa apagar totalmente uma cultura e que tradução também é um ato político e humano, né? Hoje, Cirilo e Metódio, eles são santos, tanto na Igreja Ortodoxa quanto na Igreja Católica, além de serem também símbolos do povo eslavo, mas há controvérsias, né, porque houve também um sofrimento do povo eslavo sobre essa evangelização. Eu vou comentar isso também. Cirilo e Metódio, eles não levaram apenas uma religião aos eslavos, eles levaram uma ideia que a própria língua podia ser sagrada, ainda mais uma língua que estava sendo marginalizada pelos germânicos ali. Então, uma tradição estrangeira que chega ali e se curva para ser compreendida pelo outro, né? Pelos eslavos ali da Grande Morávia. Mas atenção, né? O ato de evangelizar é problemático. Quando imposto, é violência. Não foi um processo neutro, né? Houve pressão política sobre as elites locais, sobre o povo. A conversão ela se conectava com alianças, com impérios. As práticas pagãs elas foram deslegitimadas ao longo do tempo, né? Cada vez mais intensificando a coerção e a intolerância religiosa. Com quanto esse processo tem envolvido coerção, repressão religiosa e violência simbólica e material, ele não assumiu ali na Europa Oriental medieval a forma de um extermínio sistemático ou de um genocídio colonial nos moldes da evangelização europeia nas Américas ali no século XVI, por exemplo. Todavia, assim como africanos e nativos nas Américas lutaram para manter sua cultura, o cristianismo no mundo eslavo-bizantino, ele adquire também um sincretismo como forma de resistência, né? Então, festas cristãs vão ser colocadas em datas pagãs,
os santos vão ocupar lugares de antigos deuses, o culto aos mortos vai ser mantido, bênçãos de campos, de rios, das casas, o que é pagão vai ser mantido. Assim ocorrerá também na Rússia, quando ela se formar, né? O cristianismo, ao invés de chegar como uma terra arrasada, do modo como foi na América, ele vai vir mais como uma camada sobre um solo antigo, né? Houve uma imposição violenta, sim, pagãos e afins tiveram que assimilar e se adaptar, mas não houve massacres generalizados, né? Como o colonialismo ali do século XVI nas Américas, o que não diminui o sofrimento desses povos reprimidos e violentados. Foi importante, no entanto, a escrita trazida pelos irmãos Cirilo e Metódio para os eslavos, porque assim os eslavos eles puderam escrever seus mitos, suas canções, os seus provérbios, etc., né? Que ganharam uma permanência cultural através dos tempos, mesmo que oficialmente condenados e tendo que camuflar sua cultura cristianizando-a em cantigas, contos folclóricos, né, e costumes regionais. Para compreender melhor o território da época, é importante dividir as regiões entre, pelo menos, né, Império Búlgaro, Império Bizantino e Rus de Kiev, o que será a Rússia futuramente. Então, o Império Búlgaro, ele ficava ao sul da Grande Morávia e o Império Bizantino ficava mais ao sul ainda. O Império Bizantino ao sul da Bulgária, que ficava ao sul da Grande Morávia. E Rus de Kiev, que será a Rússia no futuro, ficava ali ao leste da Grande Morávia e se estendia ao norte ali. Então, como dito, os discípulos de Cirilo e Metódio, eles foram perseguidos após sua morte e boa parte foram ali para a Bulgária, ao sul, né? A Bulgária, ela era cristã ortodoxa e institucionalizou o cirílico como oficial. O cirílico ele vai ser criado a partir do alfabeto grego uncial, que é o grego mais antigo. E dá para notar no alfabeto cirílico usado na Rússia semelhanças com o alfabeto grego. Então, ele é criado a partir do alfabeto grego, mas com a influência da fonética do glagolítico dos irmãos Cirilo e Metódio, né? Então, esse cirílico ele vai vir ali de literários como Preslav e discípulos como Clemente de Orient. O cirílico ele ganhou uma forma estável na Bulgária, tornando-se o sistema estatal e religioso com textos copiados em massa naquela região. O Império Búlgaro e o Império Bizantino, eles foram rivais ali por séculos, né? Havia conflitos, mas também havia absorção e troca cultural constantes, muito pelo fato de que territórios trocavam de mão por diversas vezes ali. Ou seja, tem uma guerra, então tá aqui, ó, território bizantino
e aqui em cima território búlgaro. Aí tem uma fronteira entre os territórios. Então tem uma guerra. Aqui está a fronteira. Búlgaro aqui, bizantino aqui. Tem uma guerra. Território búlgaro avança, conquista mais território. Mas aí depois vai ter outra guerra. O Bizâncio retoma o território. Então os mapas, dependendo da época, vão mudar, né? E isso vai facilitar a absorção, troca cultural, para além da rivalidade. Os búlgaros, eles eram um povo túrquico das estepes, que se estabeleceram ali nos Balcãs e se misturaram com os eslavos. Eles vão criar um estado próprio que Bizâncio só vai reconhecer apenas em 681, no século VII, após derrotas militares. Mas mesmo sendo inimiga de Bizâncio, a Bulgária adotará o cristianismo ortodoxo no século IX, usando o grego e depois o eslavônico, absorvendo arte, arquitetura, direito e administração do Império Bizantino. Então há uma ideia de que não é preciso amar o Império para utilizar de suas ferramentas culturais, políticas e afins, né? A Bulgária, ela possuía um alfabeto de origem grega na forma, eslavo na língua e búlgaro na institucionalização, portanto. No entanto, eu deixei um questionamento em aberto, né? Por que os discípulos de Cirilo e Metódio, eles foram perseguidos após a morte desses irmãos? Se o próprio príncipe Rastislav os recebeu e eles conseguiram a aprovação do Papa. Isso ali na Grande Morávia. Então, depois da morte de Rastislav e depois da morte também do seu sucessor, houve uma invasão de principados vizinhos ali na região que enfraqueceram a região da Grande Morávia. Esses invasores eram germânicos, magiares, que são húngaros ali, né? Então, a influência eclesiástica germânica perseguiu os discípulos dos irmãos Cirilo e Metódio. Não houve, no entanto, uma ocupação formal da Germânia, uma ocupação formal germânica, mas houve uma dominação indireta ali, através ali do clero germânico, e também houve pressões políticas na região, o que fragmentou a Grande Morávia e enfraqueceu sua autonomia. Então, na visão ali do clero germânico, a liturgia eslava era uma ameaça à influência deles. Os discípulos de Cirilo e Metódio, eles não possuíam a mesma proteção que o Papa tinha fornecido aos irmãos, né? Eles eram vistos como hereges, desobedientes, esses discípulos. Eles eram a continuidade da influência bizantina que esse clero germânico queria controlar, né? E Rus de Kiev, que futuramente será a Rússia, né? Sobre Rus de Kiev, gente, Kiev, parte central desse estado, Rus de Kiev, que hoje fica na Ucrânia, né? Bom, nessa época, aproximadamente ali no século IX, não havia Rússia, como eu disse, mas Rus de Kiev, que abarcava uma diversidade de povos,
Assim como outros estados também tinham diversidade de povos, Rus de Kiev também vai ter, né? Havia povos eslavos orientais, havia uma elite varangiana, que eram vikings escandinavos. E isso era apenas. E isso que eu vou falar, o Rus de Kiev, era apenas um pedaço do que hoje é a Rússia, né? Esse pedaço é mais a parte oeste ali, e que entra também Ucrânia, Belarus, um mundo que era pagão, comercial, conectado ali a rotas entre o Mar Báltico e o Mar Negro. Em 988, final ali do século X, o príncipe Vladimir de Kiev, ele vai se converter ao cristianismo ortodoxo por influência ali de Bizâncio, né, do Império Bizantino, e ele vai casar com uma princesa bizantina. Então vai ter, portanto, uma adoção do cristianismo oriental e uma adoção também pela Bulgária da escrita cirílica, herdando conjuntamente ali modelos administrativos e artísticos também. Então, influência não só bizantina, mas também do Império Búlgaro. Os eslavos orientais, eles eram a maioria demográfica ali, e eles possuíam uma organização comunitária, com vilas e assembleias, tinha uma forte agricultura, culto aos ancestrais, uma mitologia ligada à natureza. Já os varangianos, os vikings escandinavos, eles eram uma minoria, mas eram a elite militar, a elite comercial, controlando rotas fluviais ali que ligavam o Báltico ao Império Bizantino e também ao mundo islâmico. E haviam outros povos também, como os povos fino-úgricos. Os povos fino-úgricos, eles estavam ali há muito antes e possuíam muita diversidade interna, né? Ou seja, eles não eram um povo só, né? Eles eram muitos povos, cada povo era único, possuía um nome esse povo, uma identidade, características culturais e sociais únicas, né? Fino-úgrico seria uma generalização desses povos muito diversos e únicos, cada um, né? Esses fino-úgricos habitavam florestas, rios, pântanos, mais ali ao norte e nordeste, né? Eles falavam línguas da família urálica, que são parentes distantes ali do finlandês e do húngaro. Mas eram línguas, né? Eles não possuíam uma língua só. Cada povo tinha a sua língua. A economia deles era geralmente semi-nômade, semi-sedentária, porque eles pescavam, eles caçavam, eles coletavam, dependendo da época sazonal, eles migravam para outras regiões e eles possuíam um conhecimento profundo da natureza, muito mais do que os outros grupos que ali viviam. A sua cultura tinha presença de cosmologias animistas muito antigas e sua organização social era menos hierárquica. E aí, com a cristianização, os povos que ali viviam tiveram que se adaptar àquela realidade, à força, né? E toda essa diversidade, ela foi se assimilando umas às outras, com casamentos mistos,
a adoção do eslavônico, uma cristianização lenta, incorporação às comunidades rurais, entre outros fatores que deixaram marcas profundas nesses povos, com templos destruídos, sacerdotes perseguidos, mas haverá sincretismo como forma de resistência. Parte das línguas dos povos nativos fino-úgricos sobreviveu em topônimos, né, nomes de lugares geográficos, como rios e lagos, e muito foi reeslavizado, né, tornando-se grafias e fonéticas híbridas. Isso tudo conquanto é uma parte do que hoje é a Rússia. Isso tudo conquanto é uma parte do que hoje é a Rússia. O rio Volga e a Rússia centro-oriental, mais a leste ali, era uma das regiões mais diversas, né? Haviam outros povos fino-úgricos, turcos do rio Volga. Aí quando eu falo turcos, entram búlgaros do Volga, que eram parentes distantes dos búlgaros balcânicos, tártaros diversos, alguns terão ligações com mongóis, outros com chineses, entre outros muitos povos, né? Antes mesmo da Rússia, a parte central oriental ela já possuía uma islamização parcial, um comércio intenso com o mundo islâmico e convívio prolongado ali com os eslavos. É uma região profundamente multicultural, né? Mas ali para o sul oriental há uma mudança de vegetação, não é mais floresta, mas é uma estepe aberta, e muitos povos dominaram ou circularam por ali, citas e sármatas, que são povos nômades iranianos, hunos, famosos por auxiliar no declínio do Império Romano, ávaros, cázares, que são povo túrquico com elite judaica, outros túrquicos como pechenegues e cumanos e tártaros mongóis. A minha pronúncia aqui não vai ser boa, mas enfim, esses povos se misturaram e deixaram traços genéticos, linguísticos, culturais, entre muitos outros traços, né? A Rússia propriamente dita, né, a Rússia medieval, ela nasce convivendo com o mundo turco. O Cáucaso, por exemplo, ele vai ser um mosaico de povos muito mais extremo ainda, né? Com povos nativos, armênios, georgianos e povos iranianos antigos, que possuíam línguas únicas, identidades muito antigas e um cristianismo, islamismo e crenças locais que viviam lado a lado. E também tem a parte da Sibéria, né? Em contrapartida, a parte da Sibéria é riquíssima em povos diversos ali, povos indígenas, povos nativos, com cosmologias xamânicas, modos de vida adaptados ao frio extremo e línguas completamente distintas do eslavo. Esses povos nativos da Sibéria, eles sofrerão com o colonialismo. Não só eles, mas eles sofrerão deslocamentos forçados, imposição de tributos, imposição cultural, e mesmo assim houve importante resistência e muitos sobrevivem até hoje. Conclui-se, portanto, que o povo russo, no começo de sua história, teve os eslavos orientais como cultura dominante, que foi obrigado politicamente a adotar o cristianismo com Vladimir I, embora houve resistência e sincretismo.
Geneticamente, o povo russo tem uma mistura profunda e nunca foi um povo de uma única origem. A Rússia é um estado construído sobre camadas sucessivas de povos e não uma simples continuidade étnica. A Rússia ela seria um palimpsesto, né? Escrever por cima, ela escreve por cima a sua história, mas ela não apaga completamente. Os povos não desapareceram totalmente, né? Eles ecoam. As línguas que mudaram deixaram um rastro, né? Falei mal, né? Povos que não desapareceram totalmente, que ecoam, línguas que mudaram, mas deixaram um rastro, deuses que viraram santos e espíritos das florestas que continuaram morando nas casas. Acho que ficou melhor. É uma riqueza, né, uma riqueza que, ao invés de gritar, se infiltra e se alastra no íntimo de cada um naquela região. A Rússia ela é menos uma linha reta e mais um rio com muitos afluentes. Nenhum desses afluentes desaparece totalmente. Todos deixam sedimentos ali. Bom, é isso. Espero poder trazer mais conteúdo sobre a Rússia conforme o tempo, porque a cultura ocidental europeia ela é muito evidente como acesso a conteúdos históricos, mas há uma invisibilidade do Oriente, né? E é muito importante essa visibilidade. E é isso.